Bom dia! Soco Matinal, seu programa de macroeconomia geopolítica e também mercado financeiro no YouTube, Spotify. Hoje estou de volta aqui para apresentar para vocês que, apesar aí da alta nos juros, né, o nosso grande presidente Lula afirma que novas medidas de crédito serão anunciadas nos próximos dias. Né? Também temos aí resultados do plano de demissão voluntário do Elon Musk aí, tem uma adesão de mais de 40 mil servidores. Como assim? Servidores públicos, federais pedindo demissão, como que funciona isso? Estados Unidos é diferente do Brasil, a gente vai explicar como que funciona isso, porque já deu 2% da força de trabalho civil federal, ou seja, os trabalhadores cíveis, não militares, do governo federal dos Estados Unidos já pediram demissão, mas não é uma demissão, a gente vai explicar. Calma lá. É um PDV. Um PDV. Você inventou essa, né? PDV. Não, eu já saí no PDV uma vez. PDV. É bom. Então aí, o Trump, né, que também decide retirar aí os Estados Unidos da OMS, e alegando que ele pagava mais do que a China, e realmente pagava, né? Mano, a China criou o Covid e pagava menos que os Estados Unidos. China... Isso aí tá muito errado. Ó, o país mais rico tem que pagar mais mesmo. Malheiros acabou a China que criou o Covid, mano. Todos os problemas foi eles que criaram. Boa. É um argumento sólido aqui, Malheiros, desenvolvido pelo Matheus Malheiros, que a China criou o Covid. E a Amazon e a Starlink aí disputam o mercado de internet via satélite na Índia, onde tem um mundo velho de gente, e talvez vocês não saibam, mas a Índia passou a China com a maior população do mundo aí, o país mais populoso. Tem uns anos aí. E a reforma ministerial expõe tensões aí na base, podendo sinalizar enfraquecimento de Lula. Tem o PDT. Tensão na base? Só a base está enfraquecida? A do governo, sim. Enfim, mostrando aí o PDT buscando mais cargos aí frente a essas reformas ministeriais. Hoje, tô aqui ao lado de Matheus Malheiros. Pode dar um oi pro pessoal, Matheus Malheiros? Oi. E um oi também do Guilherme Godoy. Oi. Maravilha aí, vários oi. Lucas, dá um oi também, Lucas. Oi. Maravilha. Queria agradecer a vocês aí que comentaram aí que pensando que eu não estava trabalhando. Eu trabalho nesse programa, sim. Às vezes não, mas estou aqui de volta hoje. Começando... Ele voltou do hospital. Quem quiser entender, volta a 5 programas. 5. Foi segunda, sexta, terça... 5 programas atrás. Exatamente. E o Malheiros já vai começar trazendo aqui rápido, porque os índices, né, o que aconteceu no mundo, porque hoje tem o quê? Hoje tem a maior... Nesse momento, que talvez você esteja assistindo, pare de assistir e vá assistir Palmeiras e Corinthians, né? Com certeza, cara. Pelo amor de Deus, você tá assistindo esse programa, você pode ver depois. Eu quero falar que eu tinha um sonho que não se realizou. Eu queria muito que o Vila tivesse subido pra gente ver o Neymar jogando no Oba. Falando em Vila subir... Ou que o Santos não tivesse subido. Mas o Neymar não ia vir, na verdade, né? Tem isso. Isso aí é verdade. O Neymar vem jogando na Série B. Nossa, isso é foda, hein? Falando em Vila, estávamos eu e Malheiros ali, ó, no Serra Dourada assistindo Goiás e Vila. Que isso, Goiás nunca conseguirá fazer o que o Vila fez, colocar 28 mil pessoas para um jogo do Goianão aqui no Serra Dourada. Era 28 mil pessoas e eu e Malheiros. Exatamente. Maravilha, agora fala os... Antes de tudo, eu quero fazer uma homenagem aqui ao nosso presidente Lula e parafrasear ele. Abre aspas. Se você vai no mercado e você desconfia que tal produto tá caro, você não compra. Se todo mundo tiver consciência e não comprar aquilo que acha que tá muito caro, quem está vendendo vai ter que baixar pra vender, porque senão vai estragar. Meu Fecha Deus, aspas. por favor, nunca mais. Inácio que pariu, Lula. Véio. Coisa feia, cara. Caralho, mano. Meu Deus, Eu que mal desenhada essa fala. Então, vindo pros índices, aqui no Brasil a gente tem uma agenda de indicadores que tá esvaziada. Vale a pena explicar, vamos lá, vamos explicar o que o Lula falou. Ele basicamente disse aí, ó, que se você vai no supermercado e você desconfia que o produto tá caro, é só não comprar. Então, assim, se a inflação chegou, não compre o produto, e se todo mundo não comprar, a demanda cai, e aí o preço, a demanda cai e o preço vai cair também. Mas tecnicamente ele não tá errado. Pô, o arroz tá caro. Tecnicamente só ele não não tá comer. errado. Comprar areia. Vai, Godoy. Tecnicamente ele não tá errado. Faz Se sentido. você não tem demanda, você não vai ter inflação. É só as pessoas morrerem de fome. É só não, parar de comer. então, tecnicamente ele não tá errado. É. Agora joga isso na economia real e não existe o que ele tá falando. Exatamente. Mas tecnicamente ele não tá errado. Então vocês aí que Vai, Não. Pai aqui tem uma reserva estratégica. Se Qual é? precisasse fazer isso aí. Qual que você sobreviveria. Eu sobrevivo. Se precisasse seguir o conselho do Rapaz, Lula. No Largados e Pelados você daria show, hein? E nem é pelo que você tá pensando. É uma bela estratégia. Aqui no Brasil, a gente tem uma agenda de indicadores que está vazia nessa quinta-feira. Então, o Ibovespa segue basicamente refletindo os resultados que a gente está tendo com os balanços das empresas referente ao quarto trimestre de 2024.
Destaque para o Itaú, que registrou um lucro líquido de quase 11 bilhões de reais, que foi quase 16% superior ao mesmo período do ano de 2023, Coisa boa, hein? inclusive o maior lucro da história entre todos os bancos listados na Bolsa de Valores. Toma essa. Destaque aí também para o Inter, que lucrou 973 milhões em 2024, o triplo do lucro em 2023 e mais do que a soma de todos os lucros antes do IPO do banco. Mas peraí. Então os bancos estão lucrando recordes, mas bem num governo onde a gente teria aí claramente uma guerra contra o mercado, contra o sistema financeiro. Não tô entendendo, Malheiros. Fecha essa conta aí. Como assim? Fecha essa conta aí. Curioso, né? Curioso, né? Porra, mas não era contra o sistema financeiro, não era ele que ia, nosso grande presidente que ia lutar contra, ele já venceu o mercado e ia vencer de novo. Interessante, né? Fica aí a provocação. Fica aí a reflexão. Reflexivo. Flexão. Nos Estados Unidos, a gente tem os índices Dow Jones e Nasdaq bem próximos da estabilidade, com foco em dados econômicos dos Estados Unidos e os lucros da Amazon. Mercados asiáticos, né, bolsas ali do Pacífico, fecharam em alta, com um alívio nas tensões tarifárias e, além disso, um salto nas ações da BYD, a grande montadora chinesa que faz esses carros elétricos aí que não tem garantia. Então, as ações soltaram 11,5% em Hong Kong e 10% em Shenzhen, com a expectativa de que eles vão passar a usar sistema de direção autônoma mesmo nos veículos mais baratos da marca. Na Europa, as bolsas fechando em alta, destaque para Londres e Frankfurt, que renovaram recordes históricos, e o Banco da Inglaterra cortando os juros em 0,25 pontos percentuais, atingindo 4,5% ao ano. Em relação às commodities, o ferro voltou a subir, apoiado principalmente por um dólar mais fraco e problemas de fornecimento na Austrália. Então, os investidores agora aguardando os desenvolvimentos de uma possível guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que é a maior consumidora do mundo. Nas criptos, Bitcoin se recuperou e voltou a passar novamente aí dos 99 mil dólares, e os investidores veem agora um mercado relativamente saudável, né, com bastante liquidez envolvendo criptoativos. Então, desde abril de 2024, a gente teve o maior resgate líquido das exchanges, que totalizou 17 mil bitcoins, ou 1,6 bilhões de dólares. E um ponto importante sobre a BYD é que se você vê um BYD na rua e você acelerar muito forte atrás dele e antes de bater você virar, ele liga o pisca-alerta sozinho como sistema de segurança. Eu já vi isso acontecendo. Eu já testei, quase bati. Então, fazer o seguinte, ó. Porque moto não vale. Então. Lucas testou, falou que não deu. Eu falei que eu já vi isso acontecendo. Então, vocês aí de casa, quando virem um BYD, façam isso e comentem aqui pra gente se realmente liga o pisca-alerta ou não. E eu quero... Não incentivando, A mas galera vai bater nesses BYD. só falando. Certeza, cara. É só frear. Eu desviei, mas foi por pouco. Maravilha. É só o BYD acelerar. E também você ganha nitro. Começando agora as notícias internacionais, depois dessa bela discussão que tivemos aqui a respeito de BYD, né? Que é uma empresa sensacional ali. Que com a crescente aceitação global da Starlink, inclusive, fui ali para Gaúcha do Norte, quem é do Mato Grosso conhece, nos rincões do Mato Grosso, estrada de chão, ponte que o rio passava por cima, o caos, 14 horas ali de viagem, cheguei, depois de Goiânia, 14 não, dá uma diminuída, só para dar uma emoção, vimos uma fazenda e o tempo todo com internet, graças ao nosso querido Elon Musk, que a Starlink funcionava, dava para ver clipe de banda enquanto estava na caminhonete. Então agora, com a crescente aceitação global da Starlink, inclusive em Gaúcha do Norte, Elon Musk busca expandir sua rede para a Índia, que é um dos mercados mais estratégicos do mundo, porque tem muita gente, né? Mas a concorrência também inclui aí a Amazon e alguns players relevantes ali desse mercado bilionário. Exatamente. Então, aí fica um mercado em aberto, por enquanto, para quem que vai conseguir fornecer essa internet via satélite, mas principalmente essa internet tende a se difundir na Índia porque ela tem um problema muito grande de infraestrutura terrestre. Então, utiliza-se e se torna uma economia muito propícia a aceitar satélites de baixa órbita, que é o chamado LEO. Espero que eu tenha falado de forma O correta. Leozinho é massa, mano. Sim. Aí, na Índia, a gente tem um quarto do território sem uma conexão estável de internet. Então, por isso que ainda se torna um lugar muito propício para isso. Muita coisa, né? Um quarto inteiro, 25%. Né? É coisa pra caralho. E aqui no Brasil, salvo engano, a última vez que eu vi foi no IBGE, mais de 90% dos lares brasileiros têm acesso à internet já, cara. É um número bem relevante, já comparando já com o da Índia. E assim, cara, outro ponto aí que tem com relação à parte da China está sendo a parte da regulação, tá? O governo indiano, através de um órgão regulador chamado TRAI, que é a Telecom Regulatory Authority of India. Lê isso aí como um indiano, por favor, Malheiros.
Telecom Regulatory Authority of India. Meu Deus. Obrigado, pai. Malheiros. Que está finalizando as regras de novos operadores no mercado da Índia para garantir o futuro da conectividade no país, tá? Então, a entrada da Starlink pode ser um marco aí para esse mercado, né? Visto que hoje a China já está fechada para que novos entrantes participem da economia local. Mas o projeto ali, ele está esbarrando principalmente por duas empresas, aí, dois conglomerados muito grandes da Índia, que é é foda ler isso aqui. Reliance Jio e o Bharti Airtel. Obrigado, Malheiros, por me ajudar com isso. Que não querem perder terreno e pressionam por regras que vão favorecer as empresas Ou locais. seja, o lobbyzinho É safado. um lobby, é um lobbyzinho. Acontece em todo lugar Que do mundo, lobbyzinho né? Não tem gostoso. como. Mas aí fica aí dois pontos aí de reflexão, né? O que seria melhor? Uma empresa estrangeira muito mais eficiente, que depois vai pegar a grande parte desses lucros e mandar para fora do país, ou você favorecer projetos locais para que eles se desenvolvam e gerem mais emprego no país e mantenham o lucro rodando na economia local? Proteja a indústria nacional. Tem que assistir Bacurau. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Godoy. Você tá montando um PC Gamer, né? Tô. Por acaso você comprou um notebook da Positivo ou um mouse da Multilaser? Mouse. Você comprou um mouse Tô da zoando. Multilaser? Pariu. Rapaz, se falasse que sim, eu ia... Enfim. Respeitem o cinema nacional. Vamos. Enfim. É porque desde o programa de ontem eu tô trazendo reflexões econômicas pra galera comentar aí. E depois eu Comentem. vou falar sobre outras. E enfim, além disso, a Amazon com seu projeto aí, Kuiper. Qual que é o projeto, Maurício? Kuiper. Meu Deus. Muito bom, velho. Que tá querendo também entrar dentro dessa competição, tá? Mas tem um problema aí com relação a essa entrada da Starlink que está sendo com problemas geopolíticos, né? Uma estratégia, implicações geopolíticas, porque o Musk, ele é muito próximo agora do governo atual dos Estados Unidos. E trazendo aí, né, a Starlink para dentro da Índia, ele pode trazer mais proximidades entre Washington e Nova Delhi. E para o governo indiano, isso pode ser uma coisa boa, porque ele pode conseguir fazer mais negociações sobre algumas tarifas e um melhor comércio tecnológico entre a Índia e os Estados Unidos, tá? Mas por um outro lado, a gente tem aí as empresas nacionais reclamando, principalmente porque teriam alguns benefícios que fariam com que as empresas locais não conseguissem competir com a própria Starlink, tá? E dizendo que não seria ali de uma forma justa. Ok? Então, outro ponto que vem sendo trazido aí com relação ao que vai ser definido sobre o aspecto regulatório da Índia é que ela defina aí algumas coisas de acordo com a ITU, que é a União Internacional de Telecomunicações, para trazer aí um regulamento que favoreça a competitividade e que seja mais, digamos, mais voltado para o que é praticado internacionalmente, não algo que seja feito somente na Índia e que possa prejudicar aí a entrada de empresas como a própria Amazon, tá? Mas isso, cara, independente de quem vencer aí, o importante é que o pessoal da Índia tem acesso à internet, que pode facilitar muito a vida das pessoas locais e desenvolver aquelas áreas que hoje estão desassistidas pela conexão global da rede universal de computadores. No final das contas, então, é só não ser a empresa que vende aquela conexão vagabunda de internet com um modemzinho vencer. É verdade. Outra notícia internacional aqui, que em apenas 24 horas, cerca de 40 mil servidores de agências e órgãos federais dos Estados Unidos aderiram aí ao plano de demissão voluntária do governo Trump, iniciativa liderada pelo Elon Musk aí, visando cortar gastos do governo federal. Só para vocês entenderem, um funcionário público ele não tem uma estabilidade tal qual aqui temos ao Brasil. Então, e outra, a pessoa não está só pedindo demissão, na verdade ela está se propondo a ouvir um acordo do governo para que com esse acordo faça sentido ou não ela deixar antecipadamente o cargo PDV. e ter ali um valor em conta agora. Então, se você está próximo de aposentar, falta 2 anos para aposentar, às vezes faz sentido. E esses servidores, esses 40 mil servidores, apesar dessa notícia tendenciosa, não quer dizer que eles pediram demissão. Significa que eles se proporam a ouvir um acordo de demissão. Inclusive, essa questão de PDV é bem interessante, é o que a gente costuma ver
em várias empresas estatais quando são privatizadas. Então a gente viu isso ocorrendo, principalmente na Copel, recentemente, que ofereceu para os funcionários da empresa, né, um valor equivalente a 2 anos de salário, mais alguns benefícios, em troca dele se desligar da empresa. Então muitos saíram com uma rescisão bem gorda, sei lá, fora abrir empresa, fazer qualquer outra coisa para sair de lá. Porque qual que é o problema? Você tem funcionários que com o tempo passam a não agregar muito mais para a empresa por conta de inovações tecnológicas. Então imagina se tivesse contratado um digitador, né? Pô, isso aí... Datilógrafo. É um datilógrafo, isso. Me fugiu o nome. Porra, beleza. O cara ia continuar porque ele é servidor público, mesmo sem ter utilidade. Então você consegue se livrar, né, desse pessoal e trazer mais eficiência para a empresa. Isso aí aconteceu aqui no estado de Goiás também, com a Celg, que aí passou da Celg quando foi privatizada para a Enel. E eu era um dos funcionários públicos da Celg, igual foi da Copel. E quando abriu o PDV, eu entrei mesmo. O dinheiro era bom demais, cara. E os PDV geralmente são bons. São bons pra caramba. Eu entrei, saí, fui estudar para outro concurso, que era o concurso da Saneago. E aí fiquei estudando pra caramba pro concurso Saneago, tava preparado. Aí quando eu fui pra fazer a prova, eu lembrei que eu esqueci de pagar a taxa de inscrição do concurso. Nossa. Que doido. Eu fiquei meses estudando pro concurso e perdi a data de pagar o boleto. Fica aí a atenção aí pra galera. Paguem as taxas. Paguem as taxas. Paga os boletos em dia para você não pagar Pô, juros. inclusive eu ganhei Exato. 4 multas que eu tenho que pagar, cara. Cara, isso aí é o Edson disparando o sensor do BioID, ganhando multa aí. Ainda bem que é tudo 130, 190. Vamos lá. Foi batendo os BioID. Fica aí a questão, vou pagar. Então, nos bastidores, tem a Casa Branca esperando que cerca de 5 a 10% de toda a força de trabalho, né, civil federal dos Estados Unidos aceite essa proposta, ainda que vai ser executada. E o prazo vai se encerrar na noite de hoje, e para você demonstrar interesse, é só enviar um e-mail escrito demissão para qualquer e-mail do governo. Então, ressaltando, esse programa não vale para setores como defesa civil, imigração e órgãos de segurança pública, porque são posições muito sensíveis. Então, isso já vem em um contexto de corte de gastos do governo dos Estados Unidos. Então, outras medidas, né, bem polêmicas foi, por exemplo, a saída dos Estados Unidos da OMS. E eles reclamaram que, apesar de ter o maior orçamento, ser o país que mais contribui, eles não tinham a maior população, que no caso seria a China. Então, a fim de comparação, os Estados Unidos contribuem com $1 bilhão para a OMS, enquanto a China contribui com 41 milhões. 1 bi para 41 é uma diferença grande. É uma discrepância, ainda mais a quase China ali, sendo ó. a segunda maior economia do mundo. É. E aí, até o momento, né, o corte de gás que provocou o que provocou mais reações é o feito pela USAID. USAID. Que é uma agência que ajuda o desenvolvimento de países pobres, né, para dar assistência ali, que foi criado pelo John Kennedy ainda. E segundo a assessoria de imprensa do governo Trump, né, o corte ocorreu após o site, né, do governo gastar aí 1,5 milhões de dólares para promover a diversidade em locais de trabalho na Sérvia, 47 mil dólares para uma ópera transgênero na Colômbia e 32 mil dólares para uma história em quadrinhos transgêneros no Peru. Ajudando o desenvolvimento. Fica aí a questão. Fica aí. Hoje a gente tá bem político mesmo, hein? Tô vendo aí, gostando da... Tá bem enviesado. Tá bem enviesado. E a gente tá bem enviesado. E agora, vamos agora para as notícias nacionais agora, que é o que? Apesar da alta nos juros, Lula afirma aí que novas medidas de crédito serão anunciadas nos próximos dias, na entrevista à Rádio Metrópole. Exatamente. Então, abre aspas, já quero começar já com a frase impactante do nosso querido presidente Lula. Chama na frase. Que é... Você quer ler? Não. Não, tá. Eu vou faz deixar pra você. Nunca houve tanto investimento do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNB e do BASA. Portanto, o crédito está crescendo e vai ter mais medidas anunciadas nos próximos dias, porque não parou por aí. Inflação. Eu já vou ser político mesmo. Na época da Odebrecht, na época da JBS, teve um investimento bom também aí do BNDES, né? O BNDES, ele é um bancão bem interessante que serviria para fomentar. Pô, o BNDES Empresas, distribuiu né? um belo dividendo pro governo esses tempos, inclusive. Fica aí não a foi? questão. Foi o Banco segundo maior. Nacional do Só perdeu pra Desenvolvimento Petrobras, eu acho. Sustentabilidade. Ou Só foi o perdeu primeiro? pra Petro. Então é isso. Então, sempre quando eu penso em investimento do BNDES, eu fico um pouco preocupado aí pelo histórico, mas só questão de histórico aí do que aconteceu com o nosso querido BNDES, mas pode tocar aí. A gente votou em quem comanda o BNDES? Eu não votei. Eu Você também votou? não. Lembrou? Eu também não. Você votou, Godoy? Não. Ô, Lucas, você votou? Não. Ah, Alguém sabe quem é o presidente do BNDES? é só o cara que distribui dinheiro pro amigo do rei, é isso. Beleza, cara. E o que acontece se quem o BNDES deu crédito não pagar? Ah, o Serasa? Quem Serasa, paga né? essa conta aí? É, o Serasa cobra quando é assim, né? Serasa cobra, né? Ficam ligando no telefone. fica toda hora.
Odebrecht. Com o começo 03. 0303. Exato. Fica aí. Top demais. Muito bom. Então, no passado, no ano passado, o Lula já tinha baixado aí o valor cobrado mensalmente pelos aposentados e pensionistas para fazer o seu crédito ali de 1,72% ao mês para 1,66%. Além disso, ainda criou o Procred 360 para ajudar as microempreendedores individuais e microempresas com juros 50% menores. E, além disso, uma linha de crédito destinada a renovar a frota de táxis. Tá? Além disso, ele está dizendo que com medidas mais que fomentem o crédito pessoal, isso pode fazer com que o dinheiro não fique concentrado em uma determinada mão, mas que isso faça com que isso gire e faça com que tenha uma maior distribuição de renda no Brasil. Tá? Então, o sistema de saúde de operações nacional cresceu 10,9% após o aumento de 8,1% em 2023, segundo dados do próprio Banco Central. Se vocês verem bem o que estava descrito ali na ata do Boletim Focus, da ata do Copom, do último Copom, uma das linhas que era de preocupação lá do próprio Copom era com relação ao crédito desenfreado que está acontecendo, que pode estar fomentando aí a inflação. Aí agora a gente tem uma nova medida que vai aumentar a disponibilidade de crédito e a gente parece que vai viver um ciclo A infinito. gente estava com uma inflação muito forte no lado da demanda, que foi o que a gente verificou nos últimos dados. Então, o consumo das famílias, muito alto. E daí você faz o quê? Libera mais crédito, simplesmente para conseguir consumir cada vez mais. Então, eu vejo isso como você vê uma política ali populista, que o pessoal tá consumindo, vai estourar mais para frente, vai estourar na mão de outro governo, se for o caso. E se for na mão desse governo, se conseguir se reeleger, aí é problema pro governo do futuro também. Não é problema pra eles do presente. É problema pro Lula do futuro. É problema pro Lula do futuro. Sei, por enquanto Se vamos for o deixar a caso. galera feliz Mas aí, esse populismo conseguindo barato crédito. aí vai sair caro. Pô, hoje mas- tá difícil de elogiar o governo. Hoje acordei difícil. Eu acordei e falei E assim, tem vou algum abrir dia o que olho. tá fácil? Não, hoje tá difícil. Tem dia que a gente passa por cima, mas hoje tá difícil. Cara, realmente, essa parte do crédito ela é complicada. Porque, por exemplo, o que eu vejo? Eu acho que faz mais sentido se você vai direcionar crédito de alguma forma, faz mais sentido você direcionar um crédito subsidiado para alguma empresa, que ela possa gerar uma contrapartida produtiva, gerar emprego, aumentar aí essa outra ponta dessa curva. A indústria, né? Nossa indústria do Brasil é muito mal desenvolvida. Então, joga um crédito para a indústria, contrata Legal, gente, legal. joga produto no mercado, aumenta a oferta Uhum. de produtos. Exatamente. Mas isso fazendo, obviamente, quando a gente está falando, não uma subvenção ou algum dinheiro dado do governo para isso, tá? Você vai fazer, o subsídio não é tão simples assim, tá? Então você vai diminuir um pouco o que ela está pagando, mas tendo uma contrapartida produtiva, porque tem muitos setores que recebem subsídio do Brasil hoje que isso não reflete diretamente como impacto para a população. Então isso tem que ser revisto. Isso tem que ser revisto de uma forma inteligente que vai fazer com que o país cresça novamente. Ontem a gente até falou que a indústria brasileira voltou a crescer, foi o terceiro melhor resultado aí dos últimos anos, só perdendo para a volta da Covid e para o ano de 2010. Então isso aí também é importante, porque a indústria é que tem o maior poder de levar um valor agregado maior e aumentar o nosso PIB, gerar uma riqueza de fato, tá? Ainda mais um país de commodity como é o nosso, né? A gente trabalha agroindústria mesmo, cara. Quando a gente trabalhar pensa- agroindústria já seria muito bom. Pô, já mudaria muito, né? Quando pensa em indústria, não precisa ser muito fora do que a gente já produz, pô. Você pega aí, farelo de soja aqui, uma indústria de farelo de soja, uma indústria de frango, uma indústria... O Porra, café. já muda A de gente café, vende os cara. grãos de café, manda pro exterior e paga 50 vezes Cara, mais. quer no uma coisa. coisa Exatamente pra doida? Alemanha. Ó, É bizarro vou isso falar aí. uma coisa doida aqui que eu descobri em loco. Eu tava lá vendo sobre isso. Gergelim. Cara, o quilo do gergelim tava em média ali 7,50. O quilo. E quanto que é o quilo do gergelico? Não, mas calma aí. 1 quilo 7,50. Na Europa, 100 gramas é vendido a 10 a 13 euros. Faz a conta, 100 gramas. A única diferença é que descasca o gergelim. E que coloca num saquinho com marca. Só que a gente vende a commodity e não faz uma indústria que consegue fazer isso e agregar um valor absurdo. Absurdo, A cara. gente tá falando de mais de 10 vezes. É absurdo, cara. É absurdo. Mas enfim. Quando a gente fala em subsídio, pra quem não entende, imagina que é a mesma coisa de um ingresso que paga meia. Que aí todo Isso. mundo vai pagar meia e faz com que o ingresso natural fique mais caro. E aí, ou seja, o ingresso normal fique tão caro, o ingresso pode ser inclusive a passagem de ônibus, que tem meia para quase todo mundo, ao ponto de que o normal fica o dobro do preço normal que vai ser pago. Então não adianta você dar meio para tantas pessoas e aí dá para alguns setores da economia, que são mais amigos do rei, e faz com que os outros setores paguem o dobro para conseguir esse manejo aí.
E então agora vamos para o quê? Outra notícia que envolve nosso cenário doméstico aqui, que é o Brasil, que é o quê? Tá rolando uma reforma ministerial. A gente tem um presidente da República, né, chefe do Poder Executivo, e ele governa por meio de vários ministérios. É aí que vem a grande discussão de quantos ministérios tem que ter, se você enxuga os ministérios, e se você enxugar os ministérios, realmente vai faltar operacional para você tocar todo o Brasil e tal. É uma grande discussão. Só que para que servem os ministérios hoje? Um dos grandes pontos é cabide de emprego. Por que cabide de emprego? Para fazer com que o governo tenha base com o Congresso. Ou seja, é feio? É feio. É assim que acontece, infelizmente, porque o Brasil, de certa forma, é feio. Então o governo coloca ali alguns partidos com pastas, ou seja, o Ministério da Agricultura, igual tá querendo entregar ali, haviam conversas no mês passado, para entregar para o Arthur Lira, porque ele traria o Centrão, fazendo com que o Arthur Lira colocasse toda a galera dele ali do centro como cabide de emprego. Assim que funciona esse toma lá da cá que é dito no governo. Dessa forma, o governo está precisando de muito apoio. Tô tomando a notícia, mas foda-se. Ele precisa de muito apoio ali do Centrão, né? Primeira vez. Só que o que está acontecendo? Os próprios partidos da base do governo, que é o PSB, que é o PDT, estão reclamando, querendo também mais espaço aí dentro da reforma ministerial. Vou fazer uma analogia aí. O governo não sabe se fica com a amante ou com a esposa. Que isso? Simplesmente. A amante é quem? É o Centrão que se vende ali pra quem tá ganhando. E a esposa são os partidos da base do governo, que nem o PSB e o PDT, que são mais alinhados ideologicamente. Então, de um lado, você tem o Centrão, que o governo vai precisar do apoio ali do Congresso, porque tem muitas pautas, né, que vão precisar de um amplo apoio parlamentar esse ano a serem aprovadas. Pauta na Nem tela. principalmente quando a gente diz da parte econômica e fiscal do Brasil, já é o que vem sendo cobrado há muito tempo, né, e colocado em xeque essa credibilidade em relação a se o governo consegue manter uma política aí minimamente saudável em relação ao fiscal. Um dos efeitos foi que dólar disparando, essa inflação aí que a gente está vendo, então uma série de fatores que o governo tem que controlar os gastos. E para passar esse pacote, né, como vai mexer em vários fatores ali complexos, tem a questão do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que o governo prometeu isentar, tem que ter apoio do Centrão. Só que se você der apoio pro Centrão, você vai tirar a sua base de governo, que são os partidos que ideologicamente são alinhados com você, de ministérios. Então você fica nesse impasse, né? Poxa, pra quem que eu apoio? Então o governo tá tendo dificuldade para articular esse jogo de cintura e a gente pode entender isso como um enfraquecimento mesmo. Então agora vamos para a leitura dos comentários do vídeo anterior. Eu separei um aqui, ao VP Cortes, né? Que agora pelo menos arrumou esse arroba aí e disse... Ouve a sugestão. Saudades, Edson mais Godoy fazendo piadinhas e gemidos. Eu não entendi isso. E aí teve um cara chamado Guilherme Godoy que falou assim: Edson tá sumido. Última vez que eu fiquei sabendo, ele tava numa plantação de soja com 3 homens e sem sinal de celular. Esse Guilherme Godoy sabe das coisas, cara. Que porra. E vamos lá, o Caio Maturo disse aqui, ó, pra quem quiser parar de fumar, na hora da fissura, afogue com uma garrafa de água. Funcionou pra mim. Então fica aí a questão. Isso é muito importante falar, porque tem muita gente que tá querendo largar vícios. Um dos maiores viciados que a gente tem, inclusive, aqui, é o Malheiros. Por quê? Eu já falei pra ele parar, e ele começou a usar hormônio agora. Isso aí, ele vai se matar de saúde em 3 anos. Então, ó, vocês que acompanham o Malheiros aí, que eu falar ao vivo aqui, ó, ouçam bastante, com o ouvido bem aguçado aí, porque é 3 aninhos. O tanto de Eu quero hormônio deixar que você um tá comentário tomando, aqui. 3 anos Eu de vida. bebia, fumava, comia merda e era sedentário e ninguém falava nada. Agora que eu fui no médico, comecei a tomar hormônio, todo mundo virou médico nessa porra Não e é querem médico. criticar o que eu tô fazendo. Ele tá enfiando Não, hormônio pelo no seu amor de rabo Deus, aí. assim, não tem condição. Cara, ficou 3 horas. O programa atrasou a gravação hoje Continue porque esses enfiando. caras discutindo isso aqui, ó. Continue Muito enfiando bom, hormônio cara. no seu rabo. você vê. Agora o cara virou médico. Não falava nada quando eu tava destruindo meu corpo. Agora que eu tomei jeito, ele vem me encher a porra do saco. Mas destrói feliz. Então agora vamos lá com quem... O arroba Felipe Duarte Caco falou que vai dar uns tablets pra gente. Opa, pode Felipe, mandar. ó, Eu duvido. Manda pra cá. Eu duvido. ó, em março, depois da nossa grande viagem, eu vou passar lá em Londres visitar o meu grande amigo Felipe e vou pegar meu tablet contigo então. Aí, faz Perfeito. isso. Agora ele não abre a porta mais. Então é isso. Tem mais algum comentário? Eu tenho aqui do Breno Luiz Tavares 2453. Dia 4 pedindo a Malheiros pra jogarmos CS juntos. Sou seu fã. Bora. Sou seu fã também.
E bora jogar, e você não vai jogar só comigo não, você vai levar o Edson e o Godoy de brinde. Ô, falando Godoy daqui a nisso, pouco, o ele tá no Godoy, projeto o Godoy PC é Gamer. muito bom nisso. O Godoy é muito bom nisso mesmo. O Godoy é Ele muito dá bom. show. Mas eu passei a faca nele num corujão que a gente fez. Que isso. Matei na faquinha. Cara, podia ser qualquer pessoa, mas foi o Malheiros, mano. Nossa, ele me fala isso todo dia. E o Edson, esse desgraçado, também me matou na faca. O pai é fera. Ô, o CSzinho é Enfim. bom demais. É notícia aí. Cara, eu trouxe ontem, antes de você voltar para os seus comentários, Malheiros, rapidão. Eu trouxe ontem uma discussão aqui no programa sobre o que vocês acham que o Brasil deveria fazer com relação à meta da inflação. Se a gente deveria perseguir uma meta de inflação de um país emergente ou continuar com a meta de inflação de um país desenvolvido como o que a gente tem hoje, tá? E os comentários ficaram muito bons, tiveram muitos bem fundamentados aqui, gostei bastante. Um ponto que a gente tem que trazer, tá? Quando eu disse isso, não disse que isso viria desacompanhado de reformas, com reformas administrativas, tributárias, uma reforma fiscal, todos esses aspectos anteriormente já citados. Isso são importantes principalmente pelo seguinte: quando você tem um país em desenvolvimento, você tem que ter algumas medidas de estímulo que vão fazer com que, obviamente, você vai depender de fatores, principalmente do crédito. O crédito, ele só é viável se ele for barato, que é barato via o quê? Com a redução nos juros. Os juros só se tornam mais baratos se você está com a inflação dentro da sua própria meta. Obviamente, a gente teria que ter todas essas reformas que vocês falaram sobre a parte tributária, enfim, todos esses outros que a gente já discutiu, mas vou deixar aqui para vocês uma reflexão também que é bem interessante sobre o desenvolvimento da economia da Singapura. Então fica aí Um abraço, uma tarefa Singapura. de casa. Um abraço pra Singapura. Para Singapura aí. E tem muitos pontos que o Brasil poderia copiar do modelo de desenvolvimento da Singapura, que poderia fazer sentido para cá, mas obviamente guardando as devidas proporções do tamanho da população da Singapura, do seu território, mas tem muita coisa ali que pode ser copiado e que entra nessa discussão que a gente teve. Maravilha. Tem uma outra pergunta do Miqueias Oliveira, que ele disse aqui. Pergunta. Fala, pessoal. Bom dia de noite. Se possível, eu gostaria que o Douglas respondesse essa. Infelizmente, ainda não faço parte da UVP, porém, tento seguir um esquema de alocação tipo o diagrama do Cerrado, com S, em uma planilha. Não, já é alguma coisa. Como eu faço para adicionar uma nova empresa, fundo de investimento e ETF? Passa um tempo comprando apenas um para chegar ao valor ideal, comprando um específico até chegar ao valor ideal. Vocês são demais, legal. Pergunta essa direto pro Douglas, porque tem muitas perguntas boas aqui e a gente tem um tempo muito corrido. Inclusive aqui o Luiz Ferrares fez um jornal aqui, ó, esse texto dele. Só que a gente às vezes não vai É a primeira vez que o conseguir. Luiz Ferrares concordou comigo. Primeira vez aí, ó. Tá? Vê que tá perdendo Boa. um pouco da... Então, pergunta lá no canal do Douglas, lá, entrem como membro no canal do Douglas, que está aberto, porque lá vocês vão conseguir mais respostas, porque o Douglas tem mais tempo de resposta e ele gosta mais, ele é bom Ele nisso. gosta. Ele Ele é nem bom dorme, nisso, porque ele se nem você fizer dorme. a pergunta, ele vai ficar de madrugada Faz pesquisando. uma pergunta que não dá de responder. Que aí pronto. Isso, cara, ele vai ficar E maluco. é isso, vamos finalizar o programa? Não, eu quero responder aqui, Então mais responde o aí. Matheus Ribeiro, P2RM. Para investir no índice S&P 500, melhor BDR ou ETF. Cara, é melhor você investir por ETF, isso vai te trazer mais segurança. Por quê? Você vai realmente tirar o seu dinheiro aqui do Brasil. Então, vai levar ali direto ao exterior. Então, isso tem N possibilidades até de investimento pelo mercado norte-americano. Mas é muito interessante e fica inclusive para você pesquisar ETFs UCITS, né? UCITS, que é uma das melhores possibilidades pensando em eficiência fiscal para você se expor ao S&P 500. Só que em outros lugares que você consegue encontrar isso aí. Então, dê uma pesquisada, se tiverem dúvidas também coloque aqui nos comentários sobre esses ETFs, que é uma maneira bem interessante de se expor no exterior. O Malheiros, e o BDR é mais caro. Né? E o BDR também é bom mais falar, caro. você Tem paga um mais ponto taxas. aí que o banco que está custodiando o BDR, como funciona? Vai lá, compra a ação de uma empresa na Bolsa dos Estados Unidos e emite um certificado para você aqui. Só que a empresa paga o dividendo, eles vão pegar um pouco. E vai ter os spreads também por meio dessa operação. Então, você vai deixar um dinheiro ali no meio com o banco que cuida desse BDR. E o Edu MC Neves perguntou se uma solução para o rombo da Previdência seria simplesmente acaba com o regime, quem já tem dinheiro recebe um título de dívida do governo e as próximas pessoas vão fazendo ali uma espécie de capitalização, né? Então, vão cada um juntando para a própria Previdência. Cara, eu acho que com o nível de educação financeira que a gente tem hoje no brasileiro, seria inviável, porque ninguém ia guardar dinheiro pensando no futuro. Ainda mais com o nível de renda que a gente tem. Pô, como alguém que ganha um salário mínimo vai conseguir poupar para aposentadoria? Então é uma questão muito complexa aí que são várias mudanças aí que teriam que ter, mas eu acredito que não funcionaria nem um pouco.
Então é isso. E pra finalizar, eu queria que vocês comentassem aí, deixassem um espaço pra dar aí já, de maneira antecipada, né? Claro, não agora, mas de maneira antecipada já, as lembranças, né? As condolências aí pelo Matheus, né? Pelo Malheiros, que tá aqui com a gente, mas vai ter uns 3,5 aninhos de vida com o tanto de hormônio que tá tomando aí. Então vocês aí que gostaram sempre da participação dele aqui, que tá desde o início da gente, conheço ele desde que tinha 17 anos aí, veio aqui trabalhar com a gente, mas infelizmente aí tá tomando hormônio toda hora, coisa que eu não recomendo, já falei várias vezes. Virou médico agora. Tá muito incomodado, Então, né, meu já Deus. deixa aí, fala assim, Malheiros, foi muito bom o tempo que a gente ficou com a gente. Por quê? Porque logo não vai durar muito tempo desse jeito, e aí vamos ter que É porque fazer eu texto durar na mais hora. do jeito que eu tava antes. Tá tomando hormônio, Não, você tá falou. Vai, Tô enche o cu de hormônio, faz isso aí. Vai.